Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Eu já vou avançar para a próxima tela, aonde a gente vai vislumbrar o tema que a gente vai estar estudando hoje. Nesta sala virtual, a partir do Rundoque Online de hoje, nós vamos começar agora dentro do livro Verdadeiros Pais, o capítulo número 2, Verdadeiros Pais e o Messias. Especificamente iniciando esse capítulo, a seção 1 tem o título A Esperança da Humanidade. Conteúdo fantástico, acompanhem a leitura. Na primeira tela que eu vou avançar agora, a gente vai fazer uma introdução, o primeiro item desta sessão, é uma introdução ao que a gente vai estudar ao longo de toda a sessão. O item 1 diz o seguinte: nunca houve verdadeiros pais em toda a história. Porque havia somente pais falsos na Terra, também não havia nenhum verdadeiros pais no mundo celeste. Deus é chamado de Pai da humanidade, mas em qual posição Deus está? Para o próprio Deus se tornar verdadeiros pais, ele deve ter filhos verdadeiros. Se ele não tem, ele não pode ser verdadeiros pais. Portanto, quando olhamos para a própria posição de Deus, vemos que, embora ele tenha nos criado, ele não pôde assumir a posição do verdadeiro Deus, aquele que nos criou. Em outras palavras, porque os primeiros antepassados humanos caíram, Deus não pôde se tornar o verdadeiro Deus. Se os seres humanos tivessem atingido a perfeição, a verdadeira família da humanidade com os verdadeiros pais no centro teria emergido e, juntamente com esta verdadeira família, a verdadeira tribo, o verdadeiro povo, a verdadeira nação e o mundo verdadeiro teriam emergido. Se isto tivesse acontecido, as pessoas teriam possuído laços de sangue com o verdadeiro Deus e teriam herdado o coração do verdadeiro Deus. Estando relacionadas por sangue com o verdadeiro Deus, elas teriam formado o povo do verdadeiro Deus. Baseado neste único povo, uma única nação sob a governança de Deus teria sido estabelecida. Aí, entrando agora num tópico específico, depois de falarmos aí nessa introdução no item 1 sobre o tema relacionado, nós vamos agora avançar num tópico que é verdadeiros pais, são a esperança da história. O item 2 começa dizendo o seguinte: porque somos pessoas decaídas, somos uma família ampliada que perdeu seus verdadeiros pais. Sendo que perdemos nossos verdadeiros pais, não pudemos nos tornar verdadeiros filhos. Embora os mais elevados ideais de bondade que Deus pretendia estabelecer no tempo da criação, verdadeiros pais e verdadeiros filhos, se romperam, Deus prometeu que trará os verdadeiros pais, mesmo se um curso histórico de dificuldade for necessário, mesmo se ele tiver que suportar infinita dificuldade e sofrimento. Ao mesmo tempo, Deus está trabalhando para restaurar verdadeiros filhos, verdadeiros esposos e esposas, verdadeiros irmãos, verdadeiras nações, o mundo verdadeiro, a humanidade verdadeira e o cosmos verdadeiro. Deus não trabalha vindo para os corações de pessoas decaídas desde o início. Ele começou a trabalhar à distância. Primeiro, ele se conectou às pessoas decaídas através de todas as coisas. Então, através de seu Filho verdadeiro. Agora, ele pretende vir ao coração de cada indivíduo para se tornar o pai de coração. Este é o objetivo final da providência de restauração. O item 3 diz o seguinte: a história do mundo decaído nos demonstra que os pais que nascem neste mundo são pais decaídos. Pais decaídos têm criado um mundo decaído. Vivemos em um mundo conectado com falsos pais. Ele não tem nada a ver com o mundo do ideal original que Deus tinha vislumbrado e que os verdadeiros pais vislumbram. Incontáveis pessoas viveram e morreram durante a longa história do mundo, mas ninguém pôde proclamar orgulhosamente para o universo: estou tão feliz que nasci como um ser humano. O item 4 diz: a esperança de todas as pessoas na história tem sido receber e atender os verdadeiros pais. Deus fundou a nação de Israel e a religião do judaísmo para que elas pudessem receber o Messias. O Messias é os verdadeiros pais.
Deus criou o cristianismo e a cultura cristã para receber o Senhor em sua segunda vinda. O retorno do Senhor vem como os verdadeiros pais e o terceiro Adão. O item 5 diz: qual é a esperança que devemos nutrir? Devemos esperar que possamos genuinamente atender os verdadeiros pais que vêm à terra em nome do céu. Não devemos querer atender os verdadeiros pais somente depois que eles sejam vitoriosos, quando todas as pessoas olharem para eles e os respeitarem. Devemos querer atendê-los enquanto eles estão passando através de seu curso doloroso. Seus antepassados sentem profunda tristeza porque não puderam atender os verdadeiros pais durante seu curso de sofrimento. É a esperança de toda a humanidade realmente servir os verdadeiros pais. Portanto, vocês devem se tornar verdadeiros filhos e filhas filiais, dispostos a servir os verdadeiros pais em circunstâncias miseráveis, ao invés de situações gloriosas. O item 6 diz o seguinte: no tempo do advento dos verdadeiros pais, as nações do mundo estavam se relacionando umas com as outras como irmãos e irmãs. No final da Segunda Guerra Mundial, as nações vitoriosas liberaram as nações que tinham derrotado. As vitoriosas, na posição do irmão mais velho, tinham derrotado as demais, na posição de seu irmão mais jovem. Então, estas nações vitoriosas abençoaram as nações na posição do irmão mais jovem. Se elas não tivessem feito isso, as nações vitoriosas teriam sido responsabilizadas pelo Pai Celeste. Esse é o motivo pelo qual este fenômeno histórico sem precedentes ocorreu. A história tem desejado encontrar com os verdadeiros pais. As religiões vieram para o benefício desse encontro. Além disso, todas as nações do mundo estão procurando pelos verdadeiros pais. Assim, religiões e nações emergiram com a missão de preparar o caminho para os verdadeiros pais. O item 7 diz o seguinte: os verdadeiros pais são o símbolo de toda esperança, o símbolo da esperança absoluta para as pessoas decaídas. Eles são o fruto da história, o centro de todas as eras e o centro de todas as nações do mundo. Os verdadeiros pais são o ponto de início de um futuro que se conecta com o mundo ideal. O que nossos antepassados têm desejado por todas as eras da história. Se o mundo estivesse unido, quem ele desejaria encontrar? Ele desejaria encontrar os verdadeiros pais. Em outras palavras, ele desejaria se relacionar eternamente com os verdadeiros pais. O item 8 diz o seguinte: ninguém na história foi capaz de chamar o nome verdadeiros pais. As pessoas nem mesmo concebiam sobre isto. Mas hoje vocês estão na posição gloriosa de serem capazes de chamar este nome, conhecendo-os e atendendo-os. Assim, vocês estão na posição mais feliz e nobre do que qualquer outra pessoa na história. Muitas pessoas por toda a história trabalharam e fizeram enormes sacrifícios para estabelecer o fundamento para a vitória dos verdadeiros pais em sua vida. E até este dia elas ainda estão trabalhando. Considerando isto, vocês devem saber que as palavras verdadeiros pais, que falamos atualmente, significa a maior bênção para a humanidade. Isto é porque os verdadeiros pais são aqueles que trazem cura para o caos da história. Eles são o ponto de início de nosso avanço na direção de um novo mundo. Eles estão estabelecendo as condições internas que podem subjugar Satanás. E pela conquista de Satanás, o ser que tem regido o mundo externo, eles estão estabelecendo o centro que libertará Deus. Portanto, vocês devem primeiramente serem gratos por esta graça surpreendente, pela qual podem viver juntamente com os verdadeiros pais, recebendo e realizando suas instruções. O item 9 diz: os verdadeiros pais representam a maior esperança e o maior fundamento de vitória na história. Como eles são o ponto central de esperança na história, todas as pessoas devem buscá-los. O lugar de esperança histórica nem é uma nação e nem é o mundo.
Externamente, pode parecer ser uma nação ou um mundo, mas vocês não podem resolver os problemas do mundo externo trabalhando somente através do mundo externo. O propósito da providência de Deus é salvar o mundo, e a fim de fazer isso, ele deve enviar bons pais para a terra para criar um fundamento perfeito. Sem esse fundamento, não há como criar uma nação perfeita ou salvar o mundo. Portanto, a esperança geral da história nem é uma nação e nem é um mundo, é os verdadeiros pais. Neste contexto, as pessoas nem podem ter suas próprias visões sobre ética e nem suas próprias visões do mundo. Visões sobre ética devem emergir somente depois que a linhagem dos verdadeiros pais tenha sido transmitida para a humanidade. Tribos e povos devem ser organizados depois de herdarem a linhagem deles, e então o mundo pode ser restaurado para Deus. Sem os verdadeiros pais, nenhuma destas coisas é possível. Sem receber os verdadeiros pais, nada pode funcionar. O item 10 diz o seguinte: o que a história esteve buscando? O que todas as eras estiveram buscando? O que o futuro deve buscar? É os verdadeiros pais. A menos que tudo esteja conectado com eles, não podemos encontrar o padrão para a verdadeira felicidade no curso da história ou no universo. Quanto ao amor, originalmente seus fundamentos vertical e horizontal, centrando em Deus e nos seres humanos, deveriam ser os mesmos. Mesmo que estes fundamentos estejam separados, a humanidade decaída tem desejado criá-los novamente. Portanto, o cristianismo busca o relacionamento do noivo e da noiva centrando em Jesus. O item 11 diz o seguinte: estamos buscando nosso propósito agora, não para 1000 anos no futuro. O propósito que encontramos agora é aquele que até mesmo nossos futuros descendentes olharão de volta. Esse propósito é os verdadeiros pais. Os verdadeiros pais pertencem ao passado e também ao presente e ao futuro. Eles são eternos. Baseado neste entendimento, você não deve apenas recepcionar os verdadeiros pais no mundo vindouro. Você deve desejar atender os verdadeiros pais no presente. Embora vocês estejam vivendo na era atual, vocês devem também se tornar o fruto do passado e a origem do futuro. As 3 eras, passado, presente e futuro, devem se tornar uma só. Vivendo na era atual, você deve se tornar uma pessoa que pode unir o passado que está atrás de você e o futuro que está para se desdobrar. Por quais meios eles serão unidos? É através do amor dos verdadeiros pais. Com quem eles deveriam estar unidos? É com seus filhos e filhas. Quem são estes filhos e filhas? Eles são aqueles que fazem do amor dos verdadeiros pais seu centro, como os filhos e filhas que teriam nascido de Adão e Eva se eles não tivessem caído. Eles teriam vindo de Adão e Eva como os filhos e filhas do céu. Assim, quando você se torna um filho ou filha dos verdadeiros pais, você estará conectado com o amor das 3 eras. Embora vocês sejam pessoas decaídas, vocês devem traçar novamente o curso da história e recuperar essa posição. O item 12 diz: se entendemos que nossos pais originais, os pais da natureza original, morreram e encontramos uma forma para trazer esses pais de volta à vida, devemos oferecer indescritíveis devoções sem palavras para desbravar esse caminho. Mesmo se nos sentimos ofendidos e humilhados, com nossos laços de coração rompidos pelas tristezas do céu, queremos oferecer lealdade imutável para o benefício deles. Devemos preparar o caminho para que nossos pais possam reviver. Esta é nossa tarefa como filhos e filhas filiais. Esta é nossa responsabilidade. Devemos desbravar este caminho sem a preocupação se vivemos ou morremos. Não devemos nos preocupar sobre as coisas boas no mundo ou nos assustar com as coisas ruins, mesmo se o mundo nos persegue e tenhamos que seguir o caminho da morte. Devemos aderir ao caminho da lealdade e piedade filial a fim de desbravar este caminho. E com esse item 12 a gente encerra esse tema. Verdadeiros pais são a esperança da história. Agora nós vamos iniciar um outro tópico que é tornando-se um filho ou filha dos verdadeiros pais, a partir agora do item número 13. Vamos à leitura do item 13.
Atualmente, estamos atendendo os verdadeiros pais neste mundo onde vivemos. Entretanto, esta terra é habitada não apenas por filhos e filhas dos verdadeiros pais, mas também pelos filhos de pais decaídos. Originalmente, todas as pessoas deveriam ter nascido como filhos amados de Deus, descendentes da carne e sangue de verdadeiros pais. Mas, devido à queda, eles se tornaram filhos e filhas decaídos. Assim, o Salvador deve vir novamente como Senhor do segundo advento, a fim de corrigir e limpar todas as ações erradas decorrentes de nossos primeiros antepassados. O item 14 diz: Jesus devia ser os verdadeiros pais que não tinham nada a ver com a queda. Ele veio com a missão dos verdadeiros pais. Sendo que Adão e Eva, nossos primeiros antepassados, caíram e criaram uma linhagem decaída, eles não puderam se tornar unidos com Deus no mundo ideal original de seu desejo, o mundo que nunca teria experimentado a queda. Eles não puderam se tornar os verdadeiros pais que dariam nascimento a filhos e filhas da linhagem direta de Deus. Ao invés, eles tiveram um relacionamento com Satanás e se tornaram seus escravos, dando nascimento a filhos que estão mortos espiritualmente. Toda a humanidade atualmente é descendente desses pais falsos. Portanto, vocês devem negar a linhagem dos falsos pais e receber os verdadeiros pais. O item 15 diz: a queda semeou o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa do diabo. As pessoas têm o amor, a vida e a linhagem que receberam de seus pais. Cada pessoa é um fruto do amor, da vida e da linhagem que herdaram de seus antepassados através da história. Porque recebemos o amor de Satanás, a vida de Satanás e o sangue de Satanás, cada um de nós se coloca como um inimigo de Deus. Paz na terra não pode vir até que desconectemos, repudiemos e descartemos nossa conexão com Satanás. Esse é o motivo pelo qual eu trouxe o ideal dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais estão lutando para eliminar completamente este amor falso e limpar completamente os maus elementos que obstruem o trabalho pela paz, para indivíduos, famílias, tribos, povos e nações possam ser separados de Satanás. O item 16 diz o seguinte: vocês não conhecem os inúmeros sacrifícios que o cristianismo tem feito a fim de edificar seu atual fundamento em âmbito mundial. Os clamores miseráveis daqueles que foram sacrificados e oferecidos no altar de martírio permeiam a história cristã. Eles têm sido ouvidos em cada canto do mundo. Devemos saber que ainda existem esses altares sangrentos. Essa tristeza histórica está bem diante de nossos olhos e é nossa tarefa solene resolvê-la. Devemos liberar Deus. Que história infeliz o cristianismo tem sofrido, desde seu início até agora. Devemos liberá-lo. A América e o cristianismo estiveram cuidando de toda a humanidade como a nação parceiro sujeito e a religião parceiro sujeito, representando o cosmos. Mas agora elas devem não somente fazer isso, mas também devem receber o direito do príncipe vitorioso, o direito da primogenitura pelas gerações e gerações que virão. O item 17 diz: qual é o desejo de todas as pessoas? Quais são seus ideais, suas esperanças? Qual deles é seu ponto culminante? Qual deles você acha que vem primeiro? A maior esperança que uma pessoa pode ter é tornar-se um filho ou filha de Deus. E a seguir é ser um filho ou filha que recebe o amor de Deus. Depois disso, é herdar tudo que pertence a Deus. Não há nada maior do que estas coisas. A esperança de cada pessoa é se tornar um filho de Deus, se tornar um filho ou filha que recebe o amor de Deus e herda tudo que pertence a Deus. O item 18 diz o seguinte: o que é felicidade? Nós, seres humanos, perdemos nossos pais e temos sido órfãos por 6.000 anos. Assim, felicidade é encontrar nossos pais pela primeira vez. O que pode ser mais feliz do que isso? Seguimos uma religião a fim de encontrarmos esses pais. Os pais que acreditávamos estarem perdidos pela eternidade podem realmente voltar à vida e faríamos qualquer coisa para trazê-los de volta. Dinheiro seria um obstáculo no caminho para encontrarmos nossos pais? Nossos familiares seriam um problema?
nossa nação ou o mundo representariam um problema? Nada se colocaria no caminho. Colocaríamos tudo de lado e ofereceríamos toda a nossa devoção e esforço na direção de encontrar nossos pais. O item 19 diz o seguinte: Deus perdeu seus amados verdadeiros, filho e filha, a quem ele queria amar ao máximo. A partir do ponto de vista do relacionamento homem-mulher, o esposo e a esposa centrados em Deus foram perdidos. A partir do ponto de vista do filho, os verdadeiros pais foram perdidos. Por um único ato decaído, Deus perdeu essas três coisas. Como esses três tipos de amor podem ser recuperados simultaneamente através do princípio de restauração, através de indenização? Como um padrão que Deus possa aprovar pode ser estabelecido? Esta é a questão. Primeiro, o padrão de um verdadeiro filho e verdadeira filha que possam ser amados por Deus deve ser restaurado. Quando o filho e a filha que tiverem seguido através desse processo chegam à idade, eles devem se unir como esposo e esposa com o amor de Deus em seu centro. Então, eles devem dar nascimento a bons filhos, a fim de formar a base de 4 posições que Deus deseja e que pode trazer alegria para ele. O item 20 diz o seguinte: a esperança de toda a humanidade é encontrar os verdadeiros pais. Este encontro com os verdadeiros pais é o fruto da história, o centro desta época e o fundamento para o futuro. Vocês que estão enxertados a eles se tornarão seus galhos. Até este ponto, todas as esperanças das eras na história estiveram focadas no futuro, mas a oportunidade para se conectar com os verdadeiros pais durante seu tempo de vida acontece somente uma vez na eternidade. Esta é uma oportunidade preciosa que vem somente uma vez. Seus antepassados não tiveram isso, nem seus descendentes terão. Suas esperanças não repousam em qualquer outra coisa. Vocês devem se tornar os filhos e filhas devotados dos verdadeiros pais. No futuro, os verdadeiros pais ostentarão a posição de rei dos reis na terra. Esse é o motivo pelo qual o lugar onde vocês encontram os verdadeiros pais é o centro onde todas as esperanças alcançam fruição. Seja a esperança da humanidade, a esperança da história ou a esperança da época atual. Suas esperanças não repousam em nenhum outro lugar. O item 21 diz o seguinte: qual é o desejo de todas as pessoas atualmente? É encontrar os verdadeiros pais e, depois disso, recepcionar uma única nação global, a partir de quem seus futuros descendentes gostariam de descender? Seus filhos e filhas iriam querer nascer através da linhagem dos verdadeiros pais. Eu estou dizendo que os verdadeiros pais se tornarão o ponto de início de um novo futuro. Aqueles que amam completamente os verdadeiros pais podem reivindicar com justiça que eles amam completamente a história. Eles são aqueles que realmente amam o mundo e que são dignos para amar seus descendentes no futuro. Portanto, vocês devem ser gratos por receber amor dos verdadeiros pais, mesmo se vocês têm que sacrificar suas vidas. Então vocês serão dignos de herdar o amor dos verdadeiros pais. O item 22 diz o seguinte: embora nós, seres humanos, fomos criados por Deus, somos incapazes de agir como seus filhos e filhas. A primeira razão para isso é que Deus está impedido de nos amar livremente como seus próprios filhos e filhas. Sendo que Deus não pode nos amar desta forma, não podemos receber amor como filhos e filhas de Deus. A razão é que somos incapazes de nos casarmos como amados filhos e filhas de Deus. A terceira razão é que somos incapazes de formar famílias celestes com o amor de Deus no centro. Se os seres humanos tivessem sido capazes de cumprir essas três coisas, eles não teriam se tornado tão miseráveis como são hoje. Portanto, as pessoas devem buscar o lugar onde, no final, tudo será reunido e tudo será cumprido. As nações do mundo devem encontrar a terra natal original. As inúmeras pessoas do mundo devem encontrar sua terra natal original e as inúmeras tribos devem encontrar seus pais originais. Esse tem sido o objetivo da providência de Deus até o dia atual. E por fim, o item 23 diz o seguinte: salvação significa retornar para o estado original da pessoa.
Então deve haver algum padrão que determina o que significa ser restaurado ao estado original da pessoa. Qual é esse padrão? A raça humana é composta de homens e mulheres. Portanto, o primeiro padrão de restauração não é somente se tornar um filho ou uma filha de Deus. Depois de seguir através do papel de um filho, devemos formar um relacionamento esposo-esposa e nos tornarmos verdadeiros pais para que possamos estabelecer uma nova linhagem. Esse é o propósito para o qual Deus nos criou. É o padrão a partir do qual nossa história pode começar de novo. Portanto, o problema não é uma nação, povo ou tribo particular. O problema também não é um filho ou filha específico. O problema é que precisamos absolutamente de verdadeiros pais. O maior problema para Deus é encontrar e estabelecer os verdadeiros pais, que são a manifestação de Deus na carne. O maior problema e propósito para a humanidade é como encontrar os verdadeiros pais a quem Deus estabelece. Adieu! Então era esse o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Avançando aí já para a próxima tela, vamos ver aí a sequência do que a gente estudou hoje. Então começamos o capítulo 2 com o título Verdadeiros Pais e o Messias. Capítulo esse que a gente vai seguir aí na leitura por mais aí algumas reuniões de Rondoquê Online. Fizemos a leitura da sessão número 1 com o título A Esperança da Humanidade. Os dois temas desta sessão específica foram lidos com os títulos Verdadeiros Pais são a esperança da história e Tornando-se um filho ou filha dos verdadeiros pais. E aí na próxima leitura nós já vamos adentrar na sessão número 2 com o título A Segunda Vinda de Jesus e os Verdadeiros Pais. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Já fica aí o nosso compromisso para a nossa próxima reunião de Rondoquê.